Meus irmãos, a paz do Senhor. Ainda em pé, por gentileza, quem tem Bíblia, abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Abacuque. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 2, por gentileza. E nesta noite nós vamos falar da palavra de Deus. Abacuque, capítulo de número 2 e verso de número 4. Todos os irmãos encontraram? Então vamos ao texto bíblico. Vamos ler a partir do versículo 1, Abacuque 2, a partir do versículo 1. Diz o texto bíblico: Eu estarei sobre a minha guarda e me colocarei sobre a torre, vigiarei para ver o que ele falará a mim e o que eu responderei quando eu for reprovado. Então o Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão e faça bem legível sobre tábuas, para que a possa ler até mesmo quem passar correndo. Pois a visão é ainda para o tempo determinado, mas no final ela falará e não mentirá. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Eis que a alma daquele que é orgulhoso não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Olhe para mim por um momento, por gentileza. Nós lemos Abacuque 2, verso 1 ao 4. A ideia é explicar esse texto e expor as informações importantes e deixar Deus falar conosco até o versículo 4. Mas nesta noite, se Deus quiser, digo isto, se Deus quiser, nós podemos também falar do capítulo de número 3, que grandes coisas tem para nós. Então, o que eu digo para você, somente glorifique a Deus e deixe que Jesus fale nesta noite. Pode tomar o seu assento. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor Deus. Meus agradecimentos, primeiramente a Deus por esta rica oportunidade que Ele nos proporciona, por Ele ter trazido a cada um de nós até aqui em segurança nesta noite, para juntos nós cultuarmos a Jesus e falarmos da sua palavra. Eu agradeço a recepção dos meus irmãos, agradeço o convite da irmã Maria. Deus abençoe grandemente e poderosamente a sua vida e também o círculo de oração das irmãs. Irmão Eliezer, que também me deu as instruções para que eu chegasse até aqui. Deus abençoe, irmão Eliezer. Muito obrigado pela recepção também. É a primeira vez que eu estou aqui nesta congregação para falar da palavra de Deus. Comecei já pedindo desculpas para a irmã Maria, porque eu tenho uma certa dificuldade. Quando eu vou cantar um louvor, eu começo a chorar e não sai mais nada do louvor. Eu só choro daí. Então eu já pedi para a irmã para mim abrir a Bíblia e já começar pregando. Até porque quando eu recebo um convite para pregar, eu já começo a pregar ali já. A irmã me convidou na semana passada, eu já estava pregando lá sozinho, eu mesmo já em casa, já percorrendo a Bíblia para mim ver o que é que Jesus Cristo queria falar aqui nesta igreja nesta noite. É assim, crente que gosta de Bíblia é desse jeito aí mesmo, ele não se importa, recebe o convite e já começa a pregar para ele mesmo em casa, no carro, na rua, no trabalho, onde quer que seja, ele está falando com Jesus, irmão. Meus irmãos, algo que eu sempre digo quando eu vou começar a falar da palavra de Deus: eu gosto muito de Bíblia, e é de Bíblia que nós vamos falar nesta noite. Eu gosto de 2 livros bíblicos, sabendo, claro, que todos os livros da Escritura são importantes e de extrema relevância para nós cristãos. Mas eu gosto e tenho um carinho especial, um apreço por 2 livros bíblicos. Um deles, o Apocalipse, foi o primeiro livro de toda a Bíblia que eu li. Poderia ter lido outros, mas eu comecei lendo o Apocalipse, porque eu acho um livro muito bonito e extraordinário. O outro livro, o qual eu também tenho muito apreço, é o livro do profeta Abacuque.
Este pequeno profeta, digo isto agora na minha própria opinião, na minha opinião é algo particular meu que eu quero dizer à igreja, eu acho que aqui dentro destes 3 capítulos do livro do profeta Abacuque está talvez a mais bonita, a mais bela, a mais esplêndida mensagem. A mensagem de um homem de oração que questiona Deus e Deus lhe dá respostas inexplicáveis para os homens e de difícil compreensão para a mente humana. Mas ele deixa bem claro que em todas as coisas, com ou sem explicação, Deus dos altos céus é aquele que continua no controle. O livro do profeta Abacuque, no meu ver, é o livro em que tem as escrituras e as falas mais lindas de toda a Bíblia. Até porque nós podemos dizer que tem um salmo no livro de Abacuque, a partir do versículo 17 do capítulo 3. É um livro extraordinário. E além de ser um livro extraordinário, além de ser um livro muito bonito, o livro de Abacuque escancara talvez a nossa realidade daquilo que nós estamos vivendo hoje dentro da igreja, também lá fora, em nosso convívio com a sociedade. Também nos relata a questão socioeconômica, geopolítica, a questão global e mundial. O livro do profeta Abacuque abrange todas as coisas as quais nós hoje em dia temos dúvidas. Se nós temos dúvidas, nós podemos fazer assim como fez este que é chamado de pequeno profeta. Ele é chamado de pequeno profeta não por ser menos importante, mas apenas porque o tempo qual ele profetizou foi um pouco menor do que os outros. Nós temos Isaías, Jeremias, Ezequiel. Esses são profetas grandes, profetizaram por grande período de tempo. Já Obadias, Ageu, Amós, Abacuque, entre outros, são chamados profetas menores. Mas tem a mesma importância e quem falou com eles foi o mesmo Deus que falou com os maiores. Porque Deus fala com os grandes, mas também fala com os pequenininhos na sua casa. Quando nós abrimos a nossa Bíblia no livro de Abacuque, nós demos de cara com um homem de oração. O que coincide muito conosco aqui nesta noite em um círculo, um culto de círculo de oração. Abacuque, ele é muito pouco mencionado, mas pode ser conhecido por mim e por você como o homem que orava e Deus respondia, porque Abacuque orava e Deus realmente respondia. Mas não pense que eu vim te dizer que é moleza e que é barbada. Negativo. Orar e Deus responder não é fácil. Então o que este pequeno profeta conseguiu é algo extraordinário. Ele levantava perguntas para Deus e Deus respondia as suas perguntas. Nós sabemos que não é toda oração nossa, por mais sincera que seja, que é respondida. Mas Abacuque orava e Deus respondia. O nome Abacuque é citado apenas 2 vezes em toda a Escritura Sagrada. E quem citou foi o próprio Abacuque. Ele mesmo cita o próprio nome em Abacuque, capítulo 1, verso 1, e no capítulo 3, versículo de número 1. Um nome que tem o nome citado, um homem que tem o nome citado apenas 2 vezes em toda a Escritura Sagrada, perguntava e Deus respondia, irmão, porque na verdade não precisa ser muito conhecido pelos homens, o que te é necessário é ser conhecido por Ele. Veja bem que quem cita o nome Abacuque é o próprio Abacuque, 2 vezes, e primeiro ele cita o nome e depois o cargo. O que eu quero dizer é que primeiro ele diz que ele é o Abacuque e depois ele diz que ele é o profeta. Paulo, quem sabe, aprendeu com ele, porque vinha escrevendo as cartas no Novo Testamento e dizendo, eu, Paulo, chamado para ser apóstolo. Não era eu, apóstolo Paulo, ou eu, presbítero fulano de tal, eu, evangelista. Não, eu tenho um nome, meu nome é Paulo, e pela misericórdia eu sou chamado apóstolo. Paulo, quem sabe, aprendeu com Abacuque. Primeiro Abacuque cita o nome, depois ele citou o cargo. Mas está cheio de gente, meu irmão, que está citando o cargo e esquecendo até do nome dentro das igrejas hoje em dia. E isso me deixa triste e um pouco preocupado, porque parece que está só pelo cargo, está só pela posição. E Deus está respondendo? Às vezes não, meu irmão. E nestes momentos em que Deus não responde, é que nós temos que perseverar,
vigiar e orar. Até porque mesmo que ele não responda, uma coisa é certa, logo ele vem. Meus irmãos, Abacuque diz primeiro o seu nome, porque ele tem um nome que foi dado por Deus. E o nome é excelente. O nome Abacuque vem do hebraico, e esse nome significa abraçar, ou aquele que abraça. Primeiro o nome, depois o cargo, porque todo aquele que quiser um cargo, primeiro vai ter que abraçar uma causa. Quer o cargo? Primeiro aprenda a abraçar as necessidades da igreja. Quer o cargo? Primeiro aprenda a abraçar o teu irmão que está chorando ali num cantinho quietinho, sem ter ninguém para dar um abraço nele. Tu quer o cargo na igreja? Quer ser evangelista? Quer ser vaso? Quer ser usado? Quer ser profeta? Primeiro aprenda a abraçar aqueles que estão necessitados. E Deus vai se encarregar de dar o cargo que você merece. Aleluia! Abacuque começa a sua oração. E ele começa a sua oração fazendo queixas a Deus. E preste atenção no que eu vou dizer. Não são reclamações. É um clamor por justiça e misericórdia. Em uma aula de teologia, uma vez, um professor meu falou que Abacuque não fazia nada e ficava reclamando com Deus. Eu levantei a minha mão e com todo respeito argumentei. Como poderia um homem ver violência, maldade, corrupção, coisas imorais, imoralidades? Como esse homem poderia ver a iniquidade dia após dia e ficar de braços cruzados? Como que este homem sozinho iria controlar a violência de todo o resto do povo? Não tem como. Então só resta uma coisa: orar. Então, Abacuque não estava levantando reclamações, o Senhor não faz nada. Ele estava fazendo o que nós, quando dobramos os nossos joelhos, fazemos. Senhor, o que está acontecendo com esse mundo de perversidade? O que está acontecendo com esse mundo corrupto? O que está acontecendo com a nossa nação brasileira que não dá mais valor para a sua palavra? Abacuque não levanta reclamações, ele levanta um clamor por um Deus que ele sabe que é justo, mas também é cheio de toda a misericórdia. Abacuque ora no capítulo 1, e ele diz também que a lei é frouxa. Olha como isso é interessante. Ó Senhor, até quando clamarei e tu não escutarás? Se o profeta diz até quando clamarei, é porque está clamando há muito tempo. Não é só aqui que ele começou, ele já estava há tempo orando, assim como nós estamos aqui há tempo orando e não parece que não tem respostas. Mas hoje Deus tem respostas para as nossas vidas. E ele diz que a lei é frouxa. Meu Deus do céu, a lei é frouxa, meus irmãos. Abacuque deixa escancarado para Deus. Ó Deus, é o seguinte, está tudo errado aqui, é iniquidade, é violência, é governo e governador corrupto, é homossexualidade, é pecado, é blasfêmia, iniquidade, negligenciando a Torá, negligenciam a tua lei, negligenciam a palavra do Senhor Jesus, negligenciam a palavra de Deus. Então a coisa está feia aqui embaixo. O Senhor poderia, por gentileza, responder à oração de um servo teu. Eu quero saber por que é que o Senhor não está fazendo nada nesse momento. E a lei é frouxa. Quer ver como a lei é frouxa? Eu vou te dar um exemplo dos nossos dias como a lei é frouxa. Uma menina de 10 anos de idade ou menos dançando funk, quase sem roupa, rebolando e descendo até o chão em vídeo de rede social, é cultura. Um crente pregando o evangelho do arrependimento é criticado, é loucura, é fanatismo, não adianta. Veja bem que um padre que defende os princípios, que defende a sua nação, defende a pátria, defende a família, é talvez perseguido pela justiça, mas um padre que é um pedófilo e estuprador é amparado pela justiça e protegido por ela. Por quê? Porque a lei é frouxa. Há um grupinho que defende a liberdade de expressão. Eles defendem a liberdade de opinião, que cada um se expressa e diz o que quer, a sua maneira, é a liberdade de expressão e de opinião. Mas quando o crente se levanta, pega e abre a Bíblia, eles criticam, eles atacam, eles dizem e falam muito na liberdade de opinião, mas na deles. A hora que o crente fala que está errado, para eles não serve. E o crente é brutalmente criticado e maltratado.
há também um outro grupo. Esse grupo é o grupo que defende vagão de trem exclusivo para mulheres. Mas o mesmo grupo que defende vagão de trem exclusivo para mulheres é o grupo que quer banheiro unissex. O banheiro inclusivo para tudo quanto é tipo de gente entrar lá dentro. Homem com mulher, mulher com criança, LGBT, gay, lésbica. Essas coisas aí que eu nem sei como é que cita isso aí, dessa tal de que diz que é uma comunidade. Eu não sei direito a respeito disso aí não, irmão. Não fico procurando. Mas é que essa gente, os travestis, homem vestido de mulher, uma coisa assim, eles querem estar entrando nos banheiros junto com as nossas crianças, junto com as nossas esposas, e para eles está tudo bem. Mas daí lá fora eles estão defendendo vagão e trem específico somente para um tipo de gente. E isso acontece. Por quê? Porque a lei, meu irmão, a lei é frouxa, meu irmão. Veja bem, tem gente que vai para a rua e faz passeata e tendel e auê e cartaz desse tamanho pintado com tinta de canetão e luz piscando e grito e pulo para defender o ovo do quero-quero que está entrando em extinção, ou o filhote da onça, o ovo da siriema, do Pantanal, para não matar o bichinho, não matar o filhote da ave, meu irmão. Só que daí esse mesmo grupo é o grupo que defende que mate o filhote do homem dentro da barriga da mãe. A lei é frouxa. E por isso o julgamento nunca se manifesta. É o perverso que julga o justo sendo condenado pelas perversidades deste mundo. Mas em tudo isso ainda tem crente pentecostal da Assembleia de Deus que está orando. E enquanto ele está orando, tem a certeza de uma coisa: já já Cristo está voltando para organizar a bagunça que os homens estão fazendo. E Deus fala, aleluia. Ó Abacuque, é o seguinte: realizarei uma obra em vossos dias. Observe e fique maravilhado. Se Deus disse em vossos dias, é porque é nos dias de Abacuque. Então pode observar e ficar maravilhado. Deus tem coisas maravilhosas para fazer na tua vida e na minha. Não vai ser daqui 100 anos, daqui 200 anos, quando você já tiver morrido, se Jesus ainda não tiver voltado. As obras serão realizadas em vossos dias. Em vossos dias. Tu vai ver as coisas grandiosas que o Senhor Jesus Cristo vai fazer em nosso meio. Deus diz: estou levantando os caldeus. Na semana passada, pela misericórdia e graça do Senhor Jesus, preguei em uma congregação da Assembleia de Deus, e no meio das Escrituras eu disse que Deus usa os ímpios e desconhecidos para nos abençoar. Mas eu venho aqui dizer para você aquilo que o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo me direciona. Deus também pode usar os desconhecidos, os ímpios, para nos corrigir dos nossos erros. Aqui no texto de Abacuque, ele está levantando os caldeus, os babilônios, uma nação cruel, truculenta, uma nação violenta, uma nação impiedosa, para corrigir o povo de Deus. É Deus levantando os ímpios para corrigir os crentes, porque Deus faz aquilo que Ele bem quiser. Deus dá uma descrição sobre os quais Ele está levantando. E Ele cita os caldeus de modo assombroso. É de apavorar, meu irmão. E Ele cita também que eles são parecidos com 3 animais. O primeiro é o leopardo. Se você procurar sobre este felino, é considerado o mais sedento por sangue. Eu procurei e vi um vídeo desse felino desse tamanho assim, que ele vai lá e pega um outro bicho, ele traz para casa dele, para a toca dele, e ele fica arranhando. Não matou, irmão, ficou brincando, dando tapa na cara, arranhando, mordendo, derramando sangue aos poucos. Deus descreveu os caldeus como os leopardos. Eles são tão cruéis, mas eles também vão matar na judiaria. Deus também descreveu os caldeus como os lobos da planície. Os lobos da planície são aqueles que saem à noite. Eles têm visão noturna, usam as trevas a seu favor. Mas o lobo enxerga no escuro. Eu e você não enxergamos, então não podemos nos defender do lobo. Mas nós temos uma coisa: a candeia acesa com o Espírito Santo, que clareia o caminho do crente e nos salva. Os caldeus são como os lobos da planície, e Deus os descreve também como a águia. Porque a águia está voando lá em cima, ela enxerga a sua presa e ela mergulha. E ela
pega a presa lá embaixo e com as suas garras ela rasga. Agora Deus está dizendo para Abacuque, é mais ou menos isso aí que vai acontecer com vocês aí, Abacuque. E agora? E agora, meu irmão? Porque a gente acha o seguinte, Deus falou. Só que agora um homem que estava perplexo e preocupado com a situação da terra, se preocupou com o que escutou de Deus do céu. A voz de Deus para Abacuque não causou tranquilidade, causou desespero. Nós queremos ouvir Deus e nós estamos preparados para ouvir Deus? Porque talvez o que ele vai falar é algo tão forte que nós não vamos entender e vamos nos apavorar. Aí fica perigoso. Tem gente que se apavora e tira a vida. Queremos ouvir Deus. E Ele é jeitoso nas suas palavras para conosco. Depois que Deus dá toda essa descrição sobre os caldeus, Ele diz, mas são homens carregados de culpa. E nisso aí tem uma coisa que para nós é muito boa, porque depois que Deus descreve toda essa crueldade dos caldeus, que amontam trincheiras, eles fazem um montão de terra do lado das muralhas da cidade, pulam no monte de terra, pulam para dentro da muralha e matam todo mundo, matam mulher, matam criança, matam homem, matam idoso, matam o que vier na frente, estupram as mulheres, é assim mais ou menos que Deus descreveu os caldeus. Eu estou ainda dando poucos detalhes. Deus descreveu homens cruéis e impiedosos, homens que não têm nem um pingo de empatia no coração, matam os reis, abusam dos reis, têm o seu poder bélico como o seu próprio Deus. Mas depois que o nosso Deus descreve tudo isso, Ele diz que são homens carregados de culpa. Se Deus disse que são homens carregados de culpa, tem algo agora que nos conforta. Êxodo 34, verso 7, Deus diz, de maneira nenhuma deixarei de punir o culpado. A conta vai chegar para todo mundo, uma hora ou outra, o carretel da linha de Deus chega ao fim, vai ter gente quebrando a cara, vai ter gente que se levanta contra a igreja, quebrando o queixo, porque o carretel de linha de Deus vai chegar ao fim. O homem estava desesperado com a situação da terra, se preocupou agora com o que ele ouviu do céu, ficou mais apavorado ainda o Abacuque. E agora que ele está apavorado, ele diz, pois quer saber de uma coisa? Eu não me contentei. Eu vou subir para uma torre de vigia agora. Agora eu vou ficar vigiando, eu vou ficar no alto, vigiarei. Porque o Senhor vai me responder de novo. Nunca é só isso, sempre tem um mais, meu irmão. Sempre tem um mas na história de Deus. Abacuque, ainda no capítulo 1, depois da primeira resposta de Deus, ele mudou a prosa. Olha o que ele diz no verso 12. Não és tu, meu Deus, desde a eternidade, Senhor meu Deus e meu santo. Se o Senhor é desde a eternidade, então não adianta se levantar o exército caldeu, nós não morreremos. Está escrito na Escritura Sagrada, ele preferiu confiar em um Deus eterno que corrigirá, mas ainda assim terá misericórdia do seu povo. Ele vai para a torre de vigia esperar Deus falar. E veja bem que todos nós devemos ter esse lugar. A nossa torre de vigia, onde nós se apartamos das coisas do mundo, se apartamos do nosso convívio com a sociedade, é a nossa torre de vigia, para ter o nosso particular com Deus. É lá onde nós vamos orar e procurar com atenção ouvir aquilo que o Senhor nosso Deus tem para falar a cada um de nós. Todos nós crentes devemos ter esse lugar, meu irmão. E a sua torre de vigia, o seu lugar de ter o seu particular com Deus, pode ser na igreja, orando em espírito, em pensamento. Digo isso porque se você está buscando por uma torre de vigia, é particular. É uma coisa que é só entre Deus e você. Na torre de vigia é só vocês dois. Então você ora e adora em espírito e em verdade, e o Senhor dos altos céus se encarrega de te responder às suas agruras, às suas angústias e às suas queixas. A tua torre de vigia
pode ser aqui na igreja, mas a tua torre de vigia, para ter um particular com Deus, pode também ser na sua casa, dentro do seu quarto, lá aonde ninguém te vê. O seu lugar particular com Deus também pode ser dentro do teu carro, vindo para a igreja, derramando as suas lágrimas, quem sabe sobre o volante, mas falando com Deus onde quer que você esteja. A tua torre de vigia pode ser daqui, de volta para a tua casa, mas é o teu lugar particular com Deus. Caminhar na calçada chorando, não sabendo o que dizer, mas sabendo o que mais importa. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. A tua torre de vigia pode ser quando você acorda e vai no banheiro lavar o rosto, agradecendo a Deus por mais um dia. Aleluia! Mais um dia que Ele te permitiu levantar, respirar e continuar a sua caminhada adorando a Ele. Então, se você veio aqui nessa noite, faça deste ambiente a sua torre. Quer dar glória, dá glória, crente. Quiser adorar Ele nesta noite, adore, crente. Quer falar em línguas estranhas, fale. Quer levantar, pular da cadeira, correr aqui dentro, faça o que você bem quiser, mas adore a Ele. Onde a torre é, pouco importa, o que mais importa é orar, é adorar e se derramar na presença dEle. E a igreja, nós temos aqui uma grandiosa revelação particular de Deus para cada um de nós. Mas tipologicamente a torre de vigia aqui do livro de Abacuque é uma revelação para a igreja em modo geral. E eu te explico por quê. O trabalho do vigia na antiguidade era ficar em cima das torres da cidade. O vigia ficava em cima da muralha e se ele percebesse que alguém está vindo em direção à cidade, a função do vigia é avisar a população. Avisar o quê? Que tem alguém que está vindo aí. Eu vou explicar melhor. Parece a função da igreja, vigiando em cima da torre, mas avisando, tem alguém que está vindo aí. Tem um Senhor que é santo, que é grandioso, que é poderoso. Ele é aquele profetizado por Isaías no capítulo 9, verso 6. Maravilhoso conselheiro, não tem vírgula, porque ele é maravilhoso conselheiro. Os seus conselhos são maravilhosos. Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é a videira frutífera, ele é a oliveira, ele é a estrela da manhã, a raiz de Davi. Ele é Jesus, o que está vindo para buscar a sua igreja. E a nossa função como vigia é avisar a esse povo incrédulo que Jesus Cristo está voltando. Aleluia! A igreja é responsável por avisar que Ele vem. Ele vem. O noivo logo vem. Abacuque não queria respostas. Deus respondeu. Abacuque, no capítulo 2 e verso 13, Deus tem respostas para os nossos problemas. E a resposta que Deus nos deu, escreve a visão e faça bem legível sobre tábuas, para que possa ler quem passa correndo. Quer ver como a visão é Cristo? Porque olha ali o versículo 3, a visão é para o tempo determinado. Ele não vem a hora que eu e você quer, ele vem no tempo determinado, mas no final falará, no final não mentirá. Tem gente que diz que é mentira, mas a igreja acredita e é verdade. Jesus Cristo logo vem, e se tardar, espera Abacuque, mas pode ter certeza, certamente ele virá. Queria a resposta nessa noite. Eu não vim aqui dizer que Deus vai te dar a chave do carro, a chave da casa nova, que Deus vai te dar um apartamento, a tua mansão, na praia, abrir a porta do emprego, a chave que vem para a terra, abre a porta na terra e se fecha aqui na terra mesmo. Eu vim dizer que tem uma porta aberta no céu para eu e você passar. Aleluia! Queria a resposta. Para que uma resposta melhor do que essa, meu irmão? Jesus Cristo logo vem. Tem alguém para dar um glória a Deus por essa palavra? Tu não precisa de muito mais aqui, aleluia. Tu precisa é que a trombeta toque e você vá correndo para os braços do teu Senhor. Aleluia!
Oh, glória! Deixe que Jesus fale no teu coração esta noite. Pare um pouco de se preocupar com coisas terrenas. Tenha certeza que Jesus Cristo logo vem para nos buscar. Até porque quando nós queremos muita explicação, meu irmão, nós vamos para Abacuque 2:20. Lá está escrito assim: ó moradores da terra, calem-se diante dele. E por quê? Porque ele está sentado no trono. Se ele está sentado no trono, irmão Eliezer, não tem nada que eu possa fazer a não ser esperar pela santa e preciosa, poderosa vontade do Senhor meu Deus. Um resumo então para nós fechar a mensagem. Abacuque capítulo 1, ele se queixa: se o Senhor é bom, por que meus filhos estão nas drogas? Se o Senhor é bom, por que o meu marido briga em casa comigo? Se o Senhor é bom, por que tem tanta maldade no mundo? Se o Senhor é bom, por que acontecem essas coisas? Queria respostas? Vamos então para o capítulo de número 2. O justo viverá pela fé. E só quem vive pela fé vai para o capítulo 3, verso 17 e começa a adorar dizendo: ainda que a figueira não floresça, que não haja mantimento no campo, que não haja fruto nas videiras, que o produto da oliveira minta, não haja mantimento no campo e nem vaca nos currais, todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Todavia eu e você iremos nos alegrar no Senhor Deus que salva e exaltar o Deus da nossa salvação. Abacuque 3, verso 2. Está lá para quem quiser conferir. Depois que Deus fala e instrui Abacuque a dizer: se cale, que eu vou dar jeito nas coisas. Abacuque vai para o verso 2 do capítulo 3, então, e ele diz assim: pois é, meu Senhor, ouvi o teu discurso, aleluia. Eu ouvi tudo que o Senhor tinha para me falar e eu temi, porque a tua voz me fez temer. Mas se é assim como o Senhor diz, então faz uma coisa, meu Senhor. Aviva, Senhor, a tua obra, aleluia, aviva, Senhor, a tua obra nos próximos anos, faz-a conhecida, aviva a tua obra, meu Deus, porque tinha um tempo que os irmãos oravam e o Senhor curava, tinha um tempo que as irmãs cantavam no círculo de oração e a glória descia, aviva a tua obra, tinha um tempo que um homem levantava um cajado e o mar vermelho se abria, aviva a tua obra. Teve um tempo que o crente adorava e a muralha caía, o crente glorificava, a muralha caía, a vitória chegava. Aviva, Senhor, a tua obra. Teve um tempo que um homem abraçava um menino e o menino ressuscitava. Aviva a sua obra em nossos dias e faça conhecida em nosso meio. Fique de pé comigo nesta noite. Aleluia, mas se levante exaltando ao Deus da tua salvação.